Então é um conceito bem antigo, a ideia de convolução, mas as aplicações, né, elas foram sendo aplicações mais modernas. Então as primeiras aplicações que foram usadas a convolução em imagens específico são aplicações de filtros. Se você já trabalhou com Photoshop ou com Paint ou com algum desses programas de edição de imagem, você já deve ter usado, talvez alguma vez na vida, o filtro de blur, né, que é de borrar, você deixar a imagem fora de foco ou desfocada. Ele nada mais é do que uma operação de convolução usando essa matriz aqui, tá? Eu já vou explicar um pouquinho mais o que essa matriz tem a ver com a imagem. A outra operação que também era muito usada é o sharpen, onde você realça os contornos, né? É o contrário do blur, seria o inverso do blur. O blur você borra e o sharpen você desborra, digamos assim. No caso do sharpen, você também tem uma convolução, só que a matriz ela é diferente. Mas a ideia é assim, você tem uma foto, você aplica essa convolução com uma determinada matriz, que a gente chama, essa matriz de convolução a gente chama de kernel ou kernel, né, com K em inglês. Em português eu não faço ideia como é que escreve, mas eu acho que também é com K. E aí você aplica essa operação de convolução usando esse kernel numa imagem e ela vai virar uma imagem diferente baseado nessa matriz que você está usando, nesse kernel que você está usando. Outras aplicações para imagem seria a detecção de bordas. Então, se você quer detectar aonde estão os contornos de uma determinada imagem, você também pode aplicar a operação de convolução usando uma matriz específica. No caso, seriam essas matrizes aqui. Para que isso pode ser útil, né? Hoje em dia a gente vai resolver praticamente todos os problemas relacionados à visão com deep learning, com redes neurais, né? Com inteligência artificial. Mas até não tão pouco tempo atrás, isso era muito usado quando eu queria processar a imagem. Por exemplo, assim, eu tenho esse bichinho aqui esquisito, que eu nem sei que bicho que é esse. Imagina que eu quero detectar aonde esse bicho está na imagem. Então, o que eu poderia fazer é detectar primeiro a borda dele, né? Que vai ser a interface entre um objeto e o outro, e depois de alguma maneira tentar preencher esse interior com uma cor só. Sei lá, eu posso fazer uma propagação de pontos similares, né, de cores similares e tudo mais. Então eu poderia fazer isso. Ou outra aplicação, né? Imagina que eu tenha uma peça mecânica. De novo, como eu sou engenheiro mecânico, eu sempre vou pensar em aplicações na indústria mecânica. Então eu tenho uma peça andando numa esteira, e aí eu tenho uma câmera que tirou uma foto dessa peça. Se eu usar esse filtro de borda, né, eu vou conseguir ter todos os pixels da borda marcados. E aí eu posso somar ou contar quantos pixels tem, e com isso eu vou ter o perímetro. Então imagine que eu quero medir, né, qual é o perímetro dessa peça, sei lá, porque ela vai entrar num tratamento, numa pintura, e eu preciso de alguma maneira calcular quanto de tinta que vai, sei lá. Então isso era muito usado, né, antigamente não tão antigamente assim, sei lá, 10 anos atrás, ou pouco menos até. Todas essas operações, elas eram usadas para problemas de visão computacional. Hoje em dia, a gente, né, ainda usa convoluções. Só que ao invés da gente ter que bolar assim, pensar, putz, eu quero detectar a borda, então para isso eu vou precisar usar esse kernel aqui. E aí tá, o que eu faço agora com essa imagem? Agora eu vou ter que contar não sei o quê. Ao invés da gente ter que fazer toda essa elaboração do programa, a gente joga isso tudo para dentro de uma rede neural e ela vai aprender com os dados que a gente vai mostrar para ela. Mas não muda o fato de que aqui dentro da rede neural estão esses kernéis de convolução. A grande diferença é que, como eu te falei, antigamente você tinha que manualmente pensar qual é a matriz aqui, ou consultar num livro, né? Qual é a matriz que vai te dar a resposta mais interessante. Já com redes neurais, não. Você deixa a própria rede neural aprender quais são os valores aqui, né, dessa matriz que vão resolver o problema que você está tentando resolver, seja ele qualquer que seja, desde detectar objetos, né, detectar um semáforo numa rua, ou diferenciar um gato de um cachorro. Então, independentemente do problema, quando você está treinando a rede neural, o que ela está fazendo nessas camadas convolucionais, que são a grande parte da rede, sei lá, 90% dela são camadas convolucionais, ela está tentando descobrir esses valores que mais vão ajudar ela na tarefa que ela tem que executar.